Olá pessoal, vamos lá. Bem, hoje estou aqui para realizar o meu primeiro vídeo de verdade aqui nesse canal. 2 meses, mais de 2 meses depois de fazer aquela abertura, aquele vídeo de abertura tosco que vocês viram, né? Mas o incentivo de algumas pessoas me fez estar aqui hoje. Então eu vou contar para vocês a história de um estilo de arte marcial que eu saiba não existe aqui no Brasil, conhecido, conhecido como Tai Chi Pai Kwa, né? um, dos, um dos vários estilos que existem do macaco, mas esse parece ser o mais elaborado, vamos dizer assim. Bom, tudo começou com um mestre do estilo Tai Tong de Kung Fu, um estilo do norte que se fundamenta em ataques e defesas a partir do solo. A pessoa fica agachada ou sentada ou até deitada no chão e se defende a partir dessa posição. E existe um mestre desse estilo chamado Cao Tse, que ele teve uma época que ele se especializou no negócio de escolta a caravanas, né? Um trabalho muito comum nos tempos da China antiga para bons praticantes de Kung Fu, para bons lutadores de Kung Fu, que eles se empregavam, né, em caravanas transportando ou pessoas importantes ou valores como ouro e prata e outras coisas através da China para protegê-los de bandidos. E ele era um escolta de caravanas, Cao Tse. Num certo dia, eles, no meio do caminho, fazendo um desses trabalhos, eles pararam para se descansar numa pequena cidade na província de Sichuan, eu acho. E nessa parada, eles... A caravana onde que Cao Tse escoltava, todos os integrantes dessa caravana procuraram um hotel onde se hospedar. E Cao Tse também ficou nesse hotel. Só que, né, enfim, hotel, pousada, como vocês queiram, aconteceu uma coisa. Tinha um destacamento do exército da dinastia Qing nessa cidade. E o comandante desse destacamento estava procurando jovens fortes e bem dispostos para integrar o exército, para fazer crescer mais ainda a tropa. Ele viu 3 jovens muito fortes naquela cidade e quis aliciá-los, mas esses jovens não quiseram. Então esse oficial tentou aliciá-los à força. E os jovens fugiram. Saíram correndo pela cidade inteira e o destacamento e alguns soldados dessa tropa atrás dele. E eles passaram por Cao Tse correndo e Cao Tse perguntou para eles o que estava acontecendo e eles disseram e Cao Tse os defendeu contra os guardas dessa tropa. Ele sendo um mestre de Tai Tong, os guardas não foram páreo para ele. E eles ficaram bem machucados na luta com Cao Tse. E o comandante dessa tropa ordenou a prisão de Cao Tse. Cao Tse teve que fugir também e se esconder em outra parte da cidade. E nessa parte da cidade havia uma escola de Kung Fu do estilo Pekwa, comandada pelo mestre Kan Wing Kwai. Esse mestre ajudou o Cao Tse, dando a ele o uniforme da sua escola de Kung Fu e deixando que ele se misturasse ao grupo de alunos que treinavam ali na escola, que eram muitos alunos. Então ele passou despercebido ali no meio dos alunos por vários dias. Mas os soldados voltaram muitas e muitas vezes à procura de Cao Tse até que pegaram ele no disfarce dele. Acho que ele estava fora da escola fazendo qualquer coisa e eles acabaram pegando ele. Ele seria condenado à morte, mas pelo prestígio que o grão-mestre Kan Wing Kwai tinha naquela cidade, ele usou essa influência
E o comandante concordou em não matar Cao Tse, mas o condenou a 8 anos de prisão. Ele foi levado a uma prisão, e essa prisão ficava no meio de uma floresta, infestada por uma espécie de macacos muito agressivos. E lá dentro da prisão ele começou a planejar uma fuga, mas ele ficou sabendo pelos outros presos de que ninguém nunca tinha conseguido fugir dali. E por quê? Por causa dos guardas? Os guardas não eram tão bem treinados assim. Não, ele ficou sabendo através dos presos que era por causa dos macacos, porque qualquer um que saísse sem proteção no meio da floresta era atacado pelos macacos. Os macacos atacavam em bando, jogando coisas, mordendo. Ninguém nunca conseguiu fugir dali, alguns morreram e outros tiveram que voltar para a prisão gravemente feridos ainda. Então Cao Tse viu que não tinha como fugir. Ele teve que se conformar em cumprir a pena dele ali, e como não tinha mais nada para fazer, ele começou a observar pela janela da cela dele, que dava para um lago, onde uma família de macacos, ou várias famílias de macacos, vinham beber água e se reuniam ali todos os dias. Todos os dias tinha macaco ali e acontecia de saírem brigas, brincadeiras, enfim. O Cao Tse ficou observando o comportamento dos macacos e viu que, além do comportamento dos macacos ser muito semelhante ao nosso, muitos dos movimentos que eles faziam eram bem semelhantes ao estilo de Kung Fu que ele já dominava. Ele pensou, e se eu agregar esses movimentos e maneirismos que os macacos têm ao meu estilo? Será que eu consigo criar alguma coisa nova? E assim ele fez. Estudou os macacos durante os 8 anos que ele ficou ali, cumprindo a pena dele ali. E ele acabou criando um outro estilo de Kung Fu. Logo que ele foi libertado, a primeira coisa que ele fez foi voltar àquele vilarejo para visitar o mestre que o tinha ajudado tanto. O mestre que tinha inclusive usado seu prestígio para salvar a vida dele, o grão-mestre Kan Wing Kwai, do estilo Pekwa. Mas quando ele chegou lá, infelizmente ele ficou sabendo que o mestre tinha morrido meses antes. E a escola estava sendo tocada adiante pelos alunos mais antigos. E havia uma criança, o filho de Kan Wing Kwai, chamado Kent Ahoy, que ficou órfão, claro. A mãe dele já tinha morrido bem antes e o pai tinha morrido meses antes. Para pagar respeito à memória do mestre Kan Wing Kwai, Cao Tse pegou aquela criança para cuidar e ensinou para ele o seu estilo de Kung Fu recém-criado. Kan Wing Kwai mesclou os dois estilos, tanto o Pekwa, que tinha aprendido do pai e dos irmãos mais velhos de treino, com o Tai Chi, que era o estilo de Kung Fu que Cao Tse tinha criado. E constituiu uma escola conhecida como Tai Chi Pekwa. Essa escola é caracterizada por ter apenas 5 formas de mãos, e cada forma faz alusão a um comportamento diferente dos macacos. Existe a forma do macaco bêbado, macaco de madeira, macaco alto, macaco de pedra e o macaco perdido. São 5 formas. Tradicionalmente, a maioria dos mestres costuma ensinar o Pekwa e o básico de Teitong antes do aluno ingressar no verdadeiro estilo Tai Chi, porque é um estilo muito difícil de se aprender. Você tem que ser, ao mesmo tempo você tem que ter muita força no corpo e ser extremamente flexível, assim como os macacos são. Até pouco tempo atrás existia um grande mestre desse estilo ainda vivo, chamado Chan Sao Chun, que era conhecido inclusive na China como Rei Macaco. Hoje em dia, a Federação Internacional de Tai Chi Pekwa é comandada pelo filho deste, o mestre Chan Kai-Leung. E além desse, existem outro punhado de pessoas ao redor do mundo que dominam essa arte. Duas pelo menos, estão nos Estados Unidos, que são o mestre Paul Lee Zink e o mestre Michael Matsuda. Esses dois eram... Paul Lee Zink era professor do Michael Matsuda
Mas após a formação total de Michael Matsuda no estilo Taishin Pequara, eles se separaram, pois Matsuda achava que Paul Zink estava desvirtuando o estilo por ensiná-lo de uma maneira não tradicional, agregando movimentos de extrema flexibilidade ao estilo, sendo que na verdade ele não tem. O mestre Paul Zink, ele é mestre de yoga, ele criou uma escola de yoga e ele tem uma flexibilidade inacreditável. Ele parece, literalmente, ele parece que não tem ossos. Então ele, em todos os estilos, em todos os campeonatos de artes marciais ao qual o Paul Zink compareceu para competir na categoria formas, ele venceu, porque ele agregou esses movimentos de extrema flexibilidade às formas do Kung Fu Macaco, e ficou simplesmente impressionante. E ele venceu todas as competições de forma às quais ele foi. Mas ao invés de deixar, segundo Michael Matsuda, ao invés de deixar essas modificações apenas para os campeonatos, o Paul Zink começou a ensinar esses movimentos de extrema flexibilidade de yoga junto ao estilo Taishin Pequara. Michael Matsuda não concordava com isso e depois de um tempo os dois se separaram. Esse estilo é caracterizado, como eu já disse, por uma extrema flexibilidade e, segundo o mestre Paul Zink, é necessário que você interiorize o que é ser um macaco. Você não simplesmente imita um macaco, você se torna um macaco. É impressionante, vocês podem procurar no YouTube aí as cenas de campeonatos do mestre Paul Zink e os vídeos informativos do mestre Michael Matsuda sobre a série de vídeos instrutivos que ele fez. E há vídeos também do grão-mestre Chan Sao-chung, inclusive um filme que ele estrelou. E vídeos do filho dele, o mestre Chan Kai-leung, também. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham apreciado esse segundo vídeo. Espero que tenha ficado menos tosco que o outro. Estou aqui no meio do meu quintal, isso atrás de mim é o meu quintal, é o quintal da minha casa. E eu espero trazer aqui várias outras histórias para vocês, inclusive eu estou preparando uma sobre a história mais ou menos detalhada, né, porque existem muitas vertentes, do estilo de Kung Fu que eu mesmo pratico, que é o estilo Hong Gar Kir, estilo da família Hong, conhecido em muitos lugares como estilo tigre-garça ou simplesmente garra de tigre, embora isso esteja equivocado. O estilo Hong Gar não é o verdadeiro estilo garra de tigre. Existe um outro estilo conhecido como Fu Jiao Pai nos Estados Unidos, que é esse sim, o verdadeiro estilo garra de tigre. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.